Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com grande alegria que damos início a mais um momento de fé, um momento de catequese, a catequese de Crisma Online. Então você, irmão e irmã que acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, você é o nosso convidado a vivenciar este momento de fé, essa experiência nova, com a graça do Espírito Santo. Então queremos dar início em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então hoje, damos início a mais um tema importante dos sacramentos, né? Hoje o primeiro sacramento que vamos vivenciar da iniciação cristã é o sacramento do batismo. Então você é convidado nosso a participar, a ouvir e a estudar conosco. Já quero convidar o meu irmão Everton, que vai dar início a essa fala sobre o sacramento do batismo. Olá a todos, hoje vamos falar sobre o sacramento do batismo. O batismo é o fundamento de toda fé cristã, a porta de entrada no Espírito e a porta que abre aos demais sacramentos da Igreja. Pelo batismo, somos libertados do pecado e regenerados como filhos de Deus e tornamos membros de Cristo, somos incorporados à Igreja e feitos participantes dessa missão. O batismo é o sacramento da regeneração pela água e pela palavra. Para entender melhor qual a origem desse nome, batismo, como é chamado o sacramento? Ele é denominado batismo com base no rito central pelo qual é realizado. Batizar, que vem do grego batize, que significa mergulhar, imergir. Mergulho na água simboliza o sepultamento do catecúmeno na morte de Cristo, para a qual ele ressuscita como nova criatura. É um versículo para aprofundarmos mais. Está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que uma nova aparece. Esse sacramento também é um banho de regeneração e da renovação no Espírito Santo, pois ele significa e realiza esse nascimento a partir da água e do Espírito, sem a qual ninguém pode entrar no reino de Deus. Outro versículo para compreender melhor está em Tito, capítulo 3, versículo 5. Por causa dos atos de um justo que tivemos prática, mas como fomos lavados pela sua misericórdia, através do poder regenerador e renovado pelo Espírito Santo. Como está lá em Efésios capítulo 5, versículo 8, outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Por isso, comporte-se como filhos da luz. Aí o batismo traz essa exigência, essa nova exigência para sermos semelhantes a Cristo nos atos e nos pensamentos. O batismo é o mais belo e mais magnífico dom de Deus, chamando o dom da graça, unção, iluminação, veste de corruptibilidade, banho de regeneração, selo, tudo o que existe de mais precioso. Mostra aí o valor do batismo. O dom que é conferido àquele que nada traz, graça, porque é dado até aos culpados. Batismo, porque o pecado é sepultado na água. Unção, porque é sagrado e régio. Iluminação, porque é luz resplandecente. Veste, porque cobre nossa vergonha. Banho, porque lava. E selo, porque é guarda e é sinal do senhorio de Deus. O batismo na economia da salvação. As prefigurações do batismo na antiga aliança. É importante sabermos o que significa prefiguração. Prefiguração tem um significado no dicionário de antecedência.
Então, o catecismo vem falar um pouco sobre algumas prefigurações que existem da antiga aliança em referente ao batismo. Na liturgia da noite pascal, quando da bênção da água batismal, a igreja faz solenemente memória dos grandes acontecimentos da história da salvação, que já prefiguram o mistério do batismo. Tem uma oração que é rezada nesta noite. Ó Deus, pelos sinais visíveis dos sacramentos, realizais maravilhas invisíveis. Ao longo da história da salvação, vós vos servistes da água para fazer-nos conhecer a graça do batismo. É importante lembrarmos que o batismo tem alguns sinais. O sinal de purificação, sinal de passagem, purificação de uma vida do pecado original, de passagem de uma vida velha para uma vida nova. E aí percebemos que do dilúvio é interessante perceber que a humanidade que estava corrompida pelo pecado foi purificada através do dilúvio, através das águas do dilúvio, e uma nova humanidade renasceu através da obediência de um homem chamado Noé, em quem Deus encontra graça. Somente na Bíblia 2 vezes encontramos esse termo: Deus encontra graça. A primeira vez com Noé, a segunda com Maria. Deus encontrou uma pessoa cheia de graça. Quando o anjo a sauda, ave cheia de graça. Então, podemos passar mais um pouco no Antigo Testamento e percebermos que na libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, quando o povo faz a travessia do Mar Vermelho, é um momento de passagem pelas águas, passagem que nos dá uma libertação da vida escravizada para uma vida liberta. Então, podemos perceber nessas duas leituras do Antigo Testamento que o batismo já era uma prefiguração. O que o batismo hoje representa, a purificação, a libertação, a passagem de uma vida velha para uma vida nova, encontramos sinais evidentes no Antigo Testamento. O batismo de Cristo, todas as prefigurações, todos esses sinais da antiga aliança encontram a sua realização em Cristo Jesus. Ele começa a sua vida pública depois de ter se feito batizar por João Batista no Rio Jordão. E após a sua ressurreição, ele confere, ele designa a sua missão aos apóstolos. Ide, pois, fazer que todos os povos se tornem os meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nosso Senhor Jesus Cristo submeteu-se voluntariamente ao batismo de João Batista, destinado aos pecadores, para cumprir toda a justiça. Este gesto de Jesus é uma manifestação de seu aniquilamento. Podemos encontrar essa citação em Filipenses capítulo 2, versículo 7. Vamos ver agora uma frase de Santo Ambrósio, que vem dizer algo referente ao batismo. E ele diz o seguinte: vê, quando és batizado, de onde vem o batismo? Senão da cruz de Cristo, da morte de Cristo. Lá está todo o mistério. Ele sofreu por ti. É nele que és redimido, é nele que és salvo. E por tua vez te tornas salvador. O batismo na igreja. O batismo na igreja tem início no dia de Pentecostes. A igreja celebrou e administrou o santo batismo. Com efeito, São Pedro declara à multidão impressionada com a sua pregação: arrependei-vos a cada um de vós, e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. Então recebereis o dom do Espírito Santo. Está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Quem pode receber esse sacramento? É capaz de receber o sacramento do batismo toda pessoa ainda não batizada, e somente ela. O batismo de adulto vem dizer o seguinte: desde as origens da igreja, o batismo dos adultos é a situação mais normal nas terras onde o anúncio do evangelho ainda não chegou ou chegou recentemente. Então, muitas vezes, vamos para algumas realidades de países, de cidades, de lugares, de vilarejos, que ainda não chegou o anúncio do evangelho. Então é a coisa mais comum do mundo
alguns adultos serem batizados por causa dessa tardia evangelização naquela localidade. O batismo das crianças. O catecismo nos diz no parágrafo 1250 o seguinte: por nascerem com a natureza humana decaída e manchada pelo pecado original, também as crianças precisam do novo nascimento no batismo, a fim de serem libertadas do poder das trevas e serem transferidas para o domínio da liberdade dos filhos de Deus, para a qual todos os homens são chamados. A gratuidade pura da graça e da salvação é particularmente manifesta no batismo das crianças. A igreja e os pais privariam então a criança da graça inestimável de tornar-se filho de Deus se não lhes conferisse o santo batismo, pouco tempo depois do seu nascimento. Mas podemos nos perguntar o porquê que devemos batizar crianças. Tem alguma citação bíblica que possa exprimir, que possa relatar que desde o início já havia batismo de criança? Sim. Podemos ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 32 seguintes, quando Paulo e Silas estavam presos, e lá acontece na prisão um grande terremoto que as cadeias se quebram. Então o carcereiro pensa que todos os presos fugiram. Pelo contrário, por causa da palavra de Deus na boca de Paulo e Silas, os presos estavam ainda lá. E aí o carcereiro se lança aos pés de Paulo, após Paulo repreendê-lo para que ele não tirasse a sua própria vida, e ele diz: o que é que eu posso fazer para ter a vida eterna? E Paulo diz: se arrependa e seja batizado. E a partir desse momento, o carcereiro leva Paulo e Silas para a sua casa. Paulo e Silas prega para os seus familiares, e a partir da adesão de fé do carcereiro, toda a sua família, a palavra é clara em dizer, toda a sua família foi batizada. Isso exprime dizer que teriam crianças, teria a sua esposa, teriam idosos. Então, a partir da adesão de fé do chefe da família, toda a família passou a ter essa fé, a fé na igreja, a fé em Jesus Cristo. A fé e o batismo. O batismo é o sacramento da fé, mas a fé tem necessidade da comunidade dos crentes. Cada um dos fiéis só pode crer dentro da fé da igreja. A fé que se requer para o batismo não é uma fé perfeita e madura, mas um começo que deve desenvolver-se. Ao catecúmeno ou ao seu padrinho é feita a pergunta: o que pedis à igreja de Deus? E nós devemos responder: a fé. Então, interessante percebermos que quando vai acontecer o rito do sacramento do batismo, a igreja lança uma pergunta aos pais e padrinhos que estão presentes, geralmente quando é uma criança, ou ao catecúmeno adulto: o que pedis à igreja? E o catecúmeno e os pais ou padrinhos respondem: a fé. Eu te faço a seguinte pergunta: quem pode batizar? Certamente você já fez essa pergunta ou ouviu alguém fazendo essa pergunta. São os ministros ordinários do batismo, o bispo e o presbítero na igreja latina, também o diácono que pode batizar. Mas há uma exceção. Em caso de necessidade, qualquer pessoa, mesmo não batizada, que tenha a intenção exigida, pode batizar, utilizando a forma batismal trinitária. A intenção requerida é que fazer que a igreja faça quando batiza. A igreja vê a razão dessa possibilidade na vontade salvífica universal de Deus, a necessidade do batismo para a salvação. A necessidade do batismo. Todos nós somos necessitados da graça do sacramento do batismo. O Senhor mesmo afirma que o batismo é necessário para a salvação. Também ordenou aos discípulos que anunciassem o Evangelho e batizassem todas as nações. Hoje somos convidados a dar continuidade também a esse pedido do Senhor Jesus Cristo. O batismo é necessário para a salvação, para aqueles aos quais o Evangelho foi anunciado
e que tiveram a possibilidade de pedir esse sacramento. A Igreja não conhece outro meio senão o batismo para garantir a entrada na bem-aventurança eterna. Por isso que cuida de não negligenciar a missão do Senhor de fazer renascer da água e do Espírito todos aqueles que podem ser batizados. Deus vincula a salvação ao sacramento do batismo. Eu trago agora uma frase para a gente entender mais ainda essa necessidade do batismo. Essa frase é de São Gregório Nazianzeno, que é considerado o doutor da Igreja. Sepultemos com Cristo pelo batismo, para ressuscitarmos com Ele, desçamos com Ele, para sermos elevados com Ele, subamos novamente com Ele, para sermos glorificados nele. Desde sempre, a Igreja mantém a firme convicção de que as pessoas que morrem em razão da fé, sem ter recebido o batismo, são batizados por sua morte por Cristo. Esse batismo de sangue, como o desejo do batismo, acarreta os frutos do batismo sem ser sacramento. Para os catecumenatos que morrem antes de ser batizado, seu desejo explícito de recebê-lo, juntamente com o arrependimento dos seus pecados e da caridade, para garantir-lhes a salvação, que não puderem receber pelo sacramento. Quando as crianças morrem sem batismo, a Igreja só pode confiá-las à misericórdia de Deus, como o faz no rito das exéquias. Com efeito, a grande misericórdia de Deus quer que todos os homens se salvem. E a ternura de Jesus para com as crianças que o levou a dizer: deixe as crianças virem a mim, não as impeça, nos permite esperar que haja um caminho de salvação para as crianças mortas sem batismo. Eu queria deixar aqui também umas frases sobre a importância do batismo de criança. Orégenes, bispo de Alexandria, diz: a Igreja recebe dos apóstolos a tradição de dar o batismo também aos recém-nascidos. É desde o princípio da Igreja que essa tradição vem. É uma reflexão também do Papa Emérito Bento XVI, em 13 de janeiro de 2013, durante uma celebração na festa do batismo do Senhor. Ele diz a seguinte reflexão: no sacramento do batismo, e daqui a pouco administrarei a esses bebês, se manifesta de fato a presença viva e operante do Espírito Santo, que enriquece a Igreja com os novos filhos e vivifica e faz crescer. Com isso, podemos nos alegrar, mostrando a importância do batismo de criança. A graça do batismo. Os diferentes efeitos do batismo são significados pelos elementos sensíveis do rito sacramental. O mergulho na água faz apelo ao simbolismo da morte e da purificação, mas também da regeneração e da renovação. Os dois efeitos principais são, pois, a purificação dos pecados e o novo nascimento do Espírito Santo. Para a remissão dos pecados, vem dizer a Igreja: pelo batismo, todos os pecados são perdoados. O pecado original e todos os pecados pessoais, bem como todas as penas do pecado. Com efeito, naqueles que foram regenerados, não resta nada em que os impeça de entrar no reino de Deus. Nem o pecado de Adão, nem um pecado pessoal, nem as sequelas do pecado, das quais as mais graves é a separação de Deus. Uma criatura nova. O batismo não somente purifica de todos os pecados, mas também faz do neófito, do recém-batizado, uma criatura nova, um filho adotivo de Deus, que se tornou participante da natureza divina, membro de Cristo e co-herdeiro com Ele e templo do Espírito Santo. A Santíssima Trindade dá ao batismo a graça santificante, a graça da justificação, a qual torna-o capaz de crer em Deus, de esperar nele e de amá-lo por meio de suas virtudes teologais, concede-lhe o poder de viver e agir sob a moção do Espírito Santo por seus dons e permite-lhe crescer nos bens pelas virtudes morais. Assim, todo o organismo da vida sobrenatural do cristão tem sua raiz no santo batismo.
Pelo batismo somos incorporados à Igreja de Cristo, que é o corpo do próprio Cristo Jesus. O batismo faz-nos membros do corpo de Cristo, somos membros uns dos outros. Está em Efésios capítulo 4, versículo 25. O batismo incorpora a igreja. Das fontes batismais nasce o único povo de Deus, da nova aliança, que supera todos os limites naturais ou humanos, das nações, das culturas, das raças e dos sexos. Fomos todos batizados num só Espírito para sermos um só corpo. Está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. O sacramento do batismo ainda mais faz com que a gente possa adquirir, ter um selo indelével. Incorporado em Cristo pelo batismo, o batizado é confiado a Cristo. O batismo sela o cristão com um sinal espiritual indelével, caráter de sua pertença a Cristo. Pecado algum apaga esta marca, se bem que possa impedir o batismo de produzir frutos de salvação. Dado uma vez por todas, o batismo não pode ser reiterado. Então, mesmo que nós possamos estar em pecados, nós temos essa marca, a marca de Cristo, a marca do batismo. Concluímos mais um vídeo da Catequese Online, feito com toda a dedicação. Que vocês não percam os próximos vídeos sobre os sacramentos. Quero agradecer à Igreja Jesus Misericordioso que cedeu o espaço e agradecer aos padres da paróquia por todo o apoio à Catequese Online. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.